O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Eu sou Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, mas você já sabe, esse não é um lado B do Rio regular. A gente está aí nessa segunda semana de recesso de meio de ano e para vocês não morrerem de saudade, estamos jogando aqui no feed de podcasts 2 episódios do Lado B Revista. Na semana passada, o papo foi com Paulo Júnior. Nessa semana você vai ficar com o Lado B Revista 17. Tudo o que você precisa saber sobre o imposto de renda. Um aulão aí com Paulo Jager, economista do DIEESE. Espero que vocês gostem. Todos os 18 episódios do Lado B Revista estão no YouTube do Lado B do Rio. É exclusivo do YouTube, pode ir lá conferir. Semana que vem a gente volta agora sim com um episódio inédito do Lado B do Rio. Então, forte amplexo e até lá. Em um cenário complicado de correlação de forças no Congresso e no debate público, o governo Lula III resolveu, no começo deste ano, tirar da manga uma carta, na verdade uma promessa de campanha, que pretende mudar como nunca a relação do trabalhador com o imposto de renda. A proposta de ampliação da isenção do IR para quem ganha até R$5 mil mensais. Caso o Congresso aprove, a medida valerá a partir de 2026. Atualmente, a renda isenta é de até R$ 2.824. O governo federal trata da proposta como a maior e mais efetiva alteração na tabela do imposto de renda da história recente do Brasil, mexendo nas alíquotas de até 90% dos contribuintes. Para compensar, quem ganha acima de R$50 mil por mês terá uma nova taxação para alcançar, se necessário, uma alíquota efetiva mínima de 10%. Qual o papel do imposto de renda e seu impacto no orçamento? O que é a justiça tributária e por que ela é tão importante? Há um modelo ideal de imposto de renda? A medida é boa ou suficiente? E a disputa política, como será? Para tentar responder essas e outras questões, o Lado B Revista recebe Paulo Jager, economista, mestre em estudos populacionais e pesquisas sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, a ENSE, e supervisor técnico do Escritório Regional do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, aqui no Rio. Paulo, obrigado pela presença. Mais uma vez aqui o programa trata de economia. A gente tenta desmistificar um pouco a economia, a gente tenta explicar alguns conceitos sem ser muito técnico, mas ao mesmo tempo explicando os conceitos de maneira teórica para as pessoas. E o imposto de renda está aí e as pessoas às vezes nem sabem por que existe o imposto de renda, né? Da onde surge, por que quem faz, o que é justiça tributária, enfim. A gente vai falar da medida, claro, mais tarde, mas a gente também vai querer saber, enfim, a origem teórica do imposto de renda. Agradeço pela sua participação, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou muito satisfeito de estar aqui, espero ajudar a bater um papo sobre esse assunto que é tão importante. Pois é, antes da gente entrar na conversa de hoje, convidar todos e todas que estão nos vendo a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, verifica aí, se inscreve, pra gente é fundamental. Também deixar o seu like no vídeo, antes de mais nada, deixa o like, pra gente é muito importante. O like é quase como se fosse você dizendo que viu o vídeo, assim. Ativar as notificações e deixar seu feedback nos comentários. O que você achou? Se tiver perguntas para o nosso convidado, a gente passa para eles também. O algoritmo, hoje em dia, né, ele é um inimigo do criador de conteúdo que não se sujeita a falar sobre o que ele quer, para o público que ele quer. Então, assim, se você curte o Lado B, é importante você se inscrever no canal. Mas não é só isso, assim. Se você já é inscrito, você vai precisar ativar as notificações, dar o like, deixar um comentário, que aí a plataforma, que o YouTube vai entender que você de fato quer receber o nosso conteúdo, né? Você realmente gosta da gente. Não basta só mais dizer assim, tô inscrito e vou receber. Não é assim. Porque, enfim, é capaz de você não receber os nossos conteúdos. E se receber, a notificação vai se perder aí no meio de vários outros canais que vocês assistem, porque o algoritmo entende o que você assiste mais e ele escalona. Então, pra gente, não basta só falar assim, eu curto o Lado B, sou inscrito, legal.
A gente gostaria muito que chegassem todos os nossos inscritos nos nossos vídeos, né? Mas não chega, simplesmente não chega. A gente tem um percentual de visualização muito menor do que de inscritos, né? É como se você quisesse pedir alguma coisa e o correio não mandasse. Pô, eu mandei meu endereço, tá aqui, por que eu não recebo? Não recebe por causa do algoritmo. Então, a gente pede que você evite ser guiado só pelo algoritmo, né? Muitas vezes o algoritmo é muito bom, né? Pô, caramba, você aprende coisa nova, te dá coisas novas. Mas você precisa interagir com os produtores de conteúdo que você gosta, com os jornalistas que você gosta aqui no YouTube, para a plataforma entender que você quer receber os vídeos. Lembrar aqui que a gente tem a playlist dos programas do Lado B Revista, né? Então, se você perdeu algum, você pode recuperar aqui na playlist aqui do lado. Compartilha nas suas redes, né? Mandar lá naquele grupo que teve o debate de política, de economia, sobre a medida do imposto de renda, né? Acho que esse vai ser um programa que todo mundo que paga imposto de renda basicamente precisa ver, né? Então já separa aí, já manda pro nossos grupos que a gente tem aí, que debate, né? Aquele tiozão do Zap que reclama e tal. E, enfim, a gente quer chegar além das pessoas que conhecem o Lado B, a gente também quer ganhar mais ouvidos, mentes e corações. Então, Paulo, acho que a gente pode começar, de fato, de uma coisa mais conceitual, histórico, né? O que é o imposto de renda, né? Por que ele existe? Né? Qual é o papel que ele cumpre, por exemplo, no orçamento do governo federal? E por que tem as faixas, né? O que as faixas falam sobre a justiça tributária? Por que quem ganha menos paga mais? Queria que você falasse um pouco do conceito também de justiça tributária, enfim. Dá um panorama assim, conceitual, histórico, do que a gente está falando para as pessoas entenderem, porque as pessoas às vezes pagam, sabem o que é, estão aí na declaração, essa semana agora encerrou a declaração, fazem e... Tá, mas por que eu estou fazendo isso, né? Em geral, as pessoas têm uma tremenda antipatia pela tributação, né? A gente chama inclusive de imposto, né? E a palavra tem um sentido também de ser algo que é na base da coerção, e é mesmo. O Estado é soberano, né, para tributar a sua população desde que a gente tem memória, né? Eu posso voltar no tempo em centenas de anos, talvez em milhares de anos, né? Alguma forma de tributação, desde as mais rudimentares até o que a gente entende por tributação atualmente. E o Estado faz isso basicamente por duas razões. Faz isso porque ele arrecada recursos para usar os recursos de maneira que ele acha apropriado para prestar serviços à população, realizar obras, fazer investimentos de longo prazo, promover igualdade, etc, etc. Então, o gasto, você usa os recursos para gastar com determinada finalidade, proteger o país, as Forças Armadas. No caso do governo estadual aqui no Brasil, é a atribuição do governo estadual à segurança pública. Então, a polícia militar, todas essas funções que são atribuições do Estado, no sentido amplo, elas são custeadas na sua maior parte, não só porque é possível também tomar empréstimos, né? Mas na sua maior parte elas são custeadas com o dinheiro arrecadado através dos tributos. E a outra faceta disso é que você pode também, através da tributação, tributar de tal maneira que também você faça justiça, porque você, em tese, tributa mais quem pode mais e tributa menos quem pode menos. Então você tem esses dois momentos que são importantes na tributação, que é usar o recurso para, num país com o perfil do Brasil, diminuir as desigualdades através do gasto. Você arrecada o recurso e gasta de tal maneira que aquilo beneficia mais as populações que mais precisam, a parte da população que mais precisa. Então, um exemplo importante são os programas de transferência de renda, o mais famoso é o Bolsa Família. Esse recurso provém da arrecadação. E você também, além do gasto, você pode tentar fazer justiça tributária, depois eu vou falar um pouquinho o que é, porque você me perguntou, através também da própria tributação. Forma pela qual você tributa. Quem paga a conta? Quem paga mais, quem paga menos, né? O imposto de renda é um dos impostos que o Estado utiliza, não só o Estado brasileiro, mas isso é no mundo inteiro. E eu diria que é um dos mais importantes, em tese é dos mais importantes, porque um sistema tributário mais justo é aquele que concentra, em termos da sua estrutura, concentra a tributação
nas pessoas, levando em consideração o perfil daquelas pessoas e, em última instância, a capacidade contributiva daquelas pessoas. Que impostos são esses? São os impostos que a gente chama de impostos diretos. Sobre a renda, que é o mais importante, mas também sobre a propriedade. As pessoas têm propriedade. Eu tenho um automóvel, eu pago IPVA. É um imposto sobre a propriedade de um veículo. IPTU, imposto sobre a propriedade de um imóvel urbano. Tem o imposto sobre a propriedade rural. Esses impostos, tudo estou falando em tese, porque tem todas as distorções que alteram um pouco o resultado final disso. Mas esses impostos, em tese, eles estão levando em consideração quem está pagando e supostamente deveriam levar em consideração a capacidade de pagamento ou de contribuição dessas pessoas. Se eu tenho um imóvel maior, localizado numa região melhor da cidade, eu vou pagar um IPTU maior. Se eu tenho mais renda, eu deveria pagar mais imposto de renda do que uma pessoa que tem mais renda. E assim vai. A outra parte dos impostos é o que a gente chama de impostos indiretos, ou impostos sobre o consumo e a produção. São impostos que não diferenciam as pessoas de acordo com a sua capacidade contributiva. É o mesmo imposto independentemente de quem compra, porque o imposto está associado ao valor do bem que é comprado. Então, se você está aí com a camisa da França, se você comprar essa camisa e uma pessoa que tem $1 milhão de renda comprar essa mesma camisa, vocês dois vão pagar um mesmo imposto, porque o imposto está associado ao valor da camisa e não ao poder de compra da pessoa que está adquirindo aquele produto ou aquele serviço. E esses impostos, por serem assim, eles tendem a ser injustos ou regressivos, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque eles ignoram a capacidade contributiva das pessoas. O nosso sistema tributário ele é muito concentrado, em termos da sua estrutura, nos impostos indiretos. Ele tem um peso menor de arrecadação nos impostos diretos, que poderiam considerar a capacidade contributiva das pessoas. Diferentemente do que a gente vê em outros lugares, depois a gente vai falar sobre isso também. Uhum. Então, para voltar para uma outra coisa que estava na sua pergunta, que é importante, que é a questão da justiça tributária. Na nossa Constituição, mas também não é só no Brasil, isso é recomendação internacional, é a prática internacional nos países, especialmente aqueles que são mais desenvolvidos, mas os organismos internacionais, todo mundo preconiza que um sistema tributário, para ser correto e para ser eficiente também, ele deveria ter essa característica de ser progressivo, de acordo com a capacidade contributiva. Isso não é comunismo, né? Não é comunismo. Antes que, não é comunismo. Não é comunismo. E eu vou mostrar para vocês que a gente está longe disso aqui no Brasil, né? Talvez você pudesse dizer que um país do norte da Europa é quase um país comunista. É mais comunista. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que não. Então, a nossa Constituição está lá escrito, no capítulo dos tributos está escrito. Entre um dos princípios, né, a serem considerados é a capacidade econômica para contribuir. Né? E aí, no nosso país, a gente tem o imposto de renda, tem o imposto sobre a propriedade que é muito reduzido, embora as pessoas fiquem muito bronqueadas, né, quando, por exemplo, tem doação na família, ou morre alguém, deixa o imóvel como herança, mas o imposto sobre herança aqui no Brasil, o imposto sobre doação, o imposto sobre propriedade é muito pequeno perto desses países que a gente sempre considera como exemplo. A gente gosta muito de ir ao exterior, elogiar que as coisas funcionam, mas lá as pessoas pagam mais imposto. E em contrapartida aqui os impostos indiretos têm um peso maior. Houve essa mudança inicial do imposto sobre o consumo, a reforma que o governo conseguiu aprovar no ano passado, importante, mas ela não alterou essa estrutura. Ela simplificou, tornou mais transparente, tornou mais eficiente o sistema, quando ele começar a ser implantado em breve. Alterou uma coisa importante, que o imposto passou a ser cobrado no destino, e não na origem. Isso tem importância em termos da heterogeneidade regional do país. Os estados mais pobres acabavam recolhendo menos ICMS porque o imposto era cobrado na origem. O estado que é industrializado, ele fabrica e fica, além dele ter o emprego industrial, dele ter a indústria, ele navegava com o imposto. Então isso está mudando, isso é importante.
E a gente teve algumas pequenas mudanças relacionadas à distribuição da renda, que são importantes, que é a isenção dos produtos da cesta básica. Isso não é uma coisa que deve ser assim, negligenciada ou menosprezada. Ela tem um peso importante para uma parte grande da população. Não vai ter mais imposto sobre centenas de produtos da cesta básica. E o cashback para a população mais carente sobre alguns produtos, como, por exemplo, a tarifa de energia elétrica. Você vai recolher, mas no mesmo momento, você vai receber de volta. Então, isso mudou. Mas mexeu um pouco na estrutura da tributação. Continua sendo uma estrutura de tributação muito pesada para o consumo. Para o consumo. O que está sendo, eu não sei se a gente entra nesse momento agora, se você prefere falar de outros, né, outros países ainda, mas o que está sendo proposto agora pelo governo é mexer um pouco nessa outra parte, que é a tributação da renda. Não está mexendo na tributação do patrimônio, para as pessoas, né, e nem tributação de heranças ou grandes fortunas, que também está previsto na nossa Constituição, isso não está sendo mexido. A gente fala mais tarde, então. Tá. Vamos continuar aqui para a gente tentar entender. Você fala dos modelos, né? Como é que... Você acha que já deu um apanhado, né? A gente tem uma distorção entre o imposto do consumo e o imposto da renda, né? Que é basicamente a reclamação das coisas caras, né? Teve a semana sem imposto aí esses dias, né? Morro de rir. Eu vejo a semana sem imposto, eu falo, queria também a semana sem o lucro exorbitante do empresário, né? Faz aí. O empresário, na verdade, em relação ao imposto indireto, isso é importante frisar. Ele não paga o imposto. Quem paga é o consumidor. Pois é. Ele recolhe o imposto, por isso que é indireto. Ele recolhe pelo Estado e transfere para o Estado. Então, ele não está pagando imposto. Quem está pagando imposto é o consumidor final. Isso tem que ficar claro para as pessoas, porque tem muita chiadeira de que se paga muito imposto. Depois eu até posso falar sobre isso também. O quanto as empresas pagam de imposto no Brasil. Mas quem está pagando imposto é o consumidor final. Isso tem que ficar claro para as pessoas. E aí eles fazem a semana sem imposto. Eu queria também... Faz a semana do empresário com lucro de 50% só. Só 50%, tá? Enfim, mas é uma reclamação que, como você já colocou, é injusto. É injusto, né? A gente paga, de fato, o imposto sobre o consumo muito... que afeta, inclusive, na economia, porque em tese, vai se consumir menos. Mas, enfim, como é que é esse debate desse modelo, né? Claro que vai de acordo com cada sociedade, cada país. O Brasil, como você falou, né, é muito heterogêneo. A gente não dá para falar que na capital de São Paulo é a mesma sociedade do que no interior da Bahia e etc, né? Então, de repente, não dá para unificar esse modelo. Mas como é que é esse debate vendo os outros países similares ao Brasil, né? Os da Europa também, claro, assim, que são os modelos de sociedade moderna. Mas, principalmente assim, como é que tá a Índia? Eu gosto de saber como é que tá a Índia nesse debate, né? Assim, vamos comparar com os países, né? Os famosos países em desenvolvimento, né? Esses países que ainda não chegaram num modelo. Como é que você vê, como é que a academia, que a academia debate, né? E, enfim, por academia, por pesquisadores também, a gente sabe que tem vieses e cada um defende um lado, tudo é política, mas assim, que análise você faz desse modelo, considerando, primeiro, esse desequilíbrio que você já deixou claro que talvez seja o grande problema do Brasil em termos conceituais, estruturais, né? Mas aí, voltando para o imposto de renda, como é que a gente analisa, considerando inclusive que as faixas dos valores do imposto tá muito defasado, né? Não tem alteração há muito tempo. Enfim, como é que você analisa isso e como é que o Brasil está comparado a outros países? Bom, eu não tenho os números todos de cabeça, mas assim, voltando para a questão da estrutura, na média da OCDE, depois eu vou falar aqui da América Latina também. Na média da OCDE, os impostos que incidem sobre o consumo representam mais ou menos 30%
de toda a arrecadação média daqueles países, que são os países mais desenvolvidos. Tem países que é mais, tem países que é um pouco menos, mas na média... E os impostos sobre a renda e os lucros, eles representam 35%, quase 36%, na média também. Aqui no Brasil, os impostos sobre a renda, eles são inferiores a 30%, e os impostos, 25% aproximadamente, e os impostos sobre o consumo são superiores a 40%. Caramba. Então, isso mostra uma estrutura muito diferente. A gente deveria ter como meta, no futuro, alterar isso. Mesmo que você mantenha a carga tributária como ela é hoje, em torno de 1/3 do PIB, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a composição dela tem que ser alterada, inclusive por essa razão que você mencionou. Você libera recursos das pessoas para elas consumirem, para movimentarem a economia. O nosso modelo hoje ele é concentrador de renda. E ele, inclusive, ele contém as possibilidades de desenvolvimento econômico do país, porque ele é ineficiente, ele é concentrador de renda, ele não estimula a demanda, a produção, o investimento, etc. Isso é um ponto importante, Paulo, que você falou, né? Parte dessa desigualdade do Brasil, né, dessa concentração de renda no Brasil, vem, então, da questão tributária, né? A gente está falando desse desnivelamento que auxilia bastante nessa concentração de renda, né? Quando a gente fala aí dos bilionários, está falando também de pessoas que estão pagando muito menos imposto proporcionalmente, certo? Sim. Eu tinha dito no início, o Estado entra tributando e ele procura melhorar as condições de vida do conjunto da população através do gasto. Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem inúmeros, né? Financiar a casa própria com subsídio, até de forma gratuita. Remédio gratuito na farmácia, ou remédio a um preço reduzido. São várias formas de atuação do Estado que podem diminuir o custo de vida de uma parcela maior da população. Sobra mais renda para as pessoas a partir da renda que ela obtém diretamente no trabalho. Não é? Mas também é possível tentar reduzir a desigualdade, melhorar o nível de justiça, reduzir a concentração, etc., através da tributação, da forma de tributação. A maneira pela qual você distribui a carga tributária entre as pessoas. E no Brasil ela é muito mal distribuída. Então, voltando à questão do imposto de renda, mesmo aqui no Brasil, historicamente, a gente já teve momentos em que a nossa tabela do imposto de renda, com as faixas e as alíquotas, chegou a ter mais de 10, até 16 faixas, que iam aumentando de acordo com o aumento da renda das pessoas. Né? Isso foi sendo reduzido, chegou a cair para 3 e agora, a partir de 2008, voltamos a ter 5 faixas. Nós chegamos a ter aqui no Brasil uma alíquota máxima de 60%, muitos anos atrás. Ela foi sendo reduzida, chegou a cair a 25% e agora está em 27,5%. Para efeito de comparação, de novo, os países mais avançados, eu falei dos países nórdicos, tem países que chega a mais de 50%. A faixa mais alta de alíquota do imposto de renda. Então a pessoa deixa metade, né? Quase a metade, porque não incide em cascata, né? Mas deixa uma parte grande para o Estado, e o Estado é que provê os bens e serviços para o conjunto da sociedade. Então é uma forma de organizar aquela sociedade que eles têm, que eu considero melhor do que a nossa, com certeza. Aqui não, aqui a gente tem uma alíquota muito menor. E mesmo quando a gente compara com países da América do Sul, por exemplo, a nossa faixa é muito mais baixa do que a alíquota máxima, mais baixa do que no Chile, na Argentina, no Peru, na Colômbia, então México. Então, não é só... Isso reflete, eu acho, isso tem a ver com a última questão que a gente vai abordar, reflete a concentração de poder político que existe no nosso país, a nossa formação histórica, etc., etc. Não é fácil mexer nisso, não é à toa que a gente tem tanta resistência sendo esboçada em relação a esse projeto de lei que a gente vai comentar depois. Então, assim, para o sistema ser mais justo, ele tem que mudar essa composição entre direto e indireto, aumentar a parcela da tributação direta, mas não basta só tributar diretamente. Essa tributação direta ela tem que ser progressiva. Hoje ela não é, ou ela é muito pouco. Ela é progressiva até um determinado nível de renda, até uns 30 e poucos mil reais, ela é progressiva. Paga-se mais a alíquota efetiva
quanto maior é a sua renda. A partir de um determinado rendimento por mês, 35 mil por aí, começa a cair, vai caindo, e as pessoas que ganham acima de R$1 milhão por mês, 200 milhões de reais por mês, 500 milhões de reais, essas pessoas pagam cada vez menos. Chega na ponta dessa curva a uma alíquota efetiva de 4 e pouco por cento. Então tem gente que está pagando 15, 17 de alíquota efetiva, com assalariado, que desconta na fonte, uma renda muito menor, e uma pessoa que ganha essa fortuna por conta das isenções que existem na nossa legislação, eu posso falar disso depois também um pouquinho, elas estão pagando 4%, 5% de imposto de renda efetivo. Isso é uma coisa importante também. A tabela do imposto de renda, ela tem faixas, cada faixa tem uma alíquota. As pessoas se enquadram na tabela não numa determinada faixa, a tabela incide em cascata. Uhum. Então, se eu ganho uma renda que vai até a segunda faixa ou até a terceira faixa, a parte da isenção da minha renda não vai ser taxada. A parte da primeira faixa da minha renda vai receber a alíquota de 7,5%. A parte da segunda faixa vai receber a alíquota de 15%, de 22,5% até 27,5%. É a partir daquela diferença. Isso. Né? Então, como a incidência é em cascata, a alíquota final que você paga não é de 27,5%. Não. É uma alíquota menor. Uma alíquota de 13%, uma alíquota de 12%, uma alíquota de 9%, tem gente que paga até 7%, porque além disso as pessoas podem fazer alguns descontos com despesa com saúde, com educação, Sim. às vezes com a previdência. Então a alíquota efetiva é menor. Na média, em geral, o máximo que ela atinge no Brasil é em 13% e 14%. Para esse nível de renda que eu te falei, de 30 e poucos mil reais, quase 40 mil reais. Depois começa a cair. Então, até aqui está sendo justo, porque vai crescendo com a renda, a partir dos 30 e poucos mil reais por mês começa a cair. E cai até o ponto de chegar a 4%. É uma coisa completamente injusta. Então, embora seja um imposto direto, que teoricamente é melhor do que o imposto indireto, mas ele tem que ser progressivo. Sim. Se não for progressivo, ele perde o sentido, né? Porque embora seja pessoalizado, personalizado, poderia te cobrar de acordo com a sua capacidade produtiva. Como a nossa legislação tem uns jabutis, dependendo da forma de renda que você tem, eu não tributo. Se você for assalariado, você é tributado. Eu acho que isso é um ponto também que é importante, que a gente às vezes passa batido no debate, né? Não é só salário. Renda não é renda do trabalho só, né? Isso. Você, aqui a gente pensa lá, a gente vê lá o nosso contra-cheque, quem é CLT, né? Vê lá, pô, imposto de renda, tá lá, né? Renda do teu salário. Normalmente o salário é a parte, enfim, são rendas menores, né? Do que outros tipos de renda. Você está falando de rentistas, de juros, de a lucros, renda financeira, né? e lucros e dividendos. Pois é, então assim... Aluguéis também, mas lucros e dividendos, principalmente, é a parte do leão aí, porque a renda financeira, algumas não eram taxadas, o governo está começando a... Né, os fundos offshore, os fundos exclusivos, isso já na primeira fase da reforma foi taxado, deu uma certa resistência, mas passou. Mas ainda tem coisa que é né, taxada, digamos assim, ou subtributada. Mas lucros e dividendos, quando eles são apropriados pelos acionistas da empresa, eles não pagam imposto, são isentos. E o Brasil, desse ponto de vista, ele está praticamente sozinho. Né? Praticamente sozinho. Isso foi introduzido na década de 90 no país. Lucro... É a Estônia, né? Estônia e Letônia. O Ciro Gomes sempre fala que é só o Brasil, a Estônia e a Letônia que não... Alguns países até tentaram, isso tem décadas, nós estamos falando de 30 anos. Alguns países, até aqui, eu acho que a Colômbia e o México, fizeram esse movimento também. Parecia ser uma coisa mais inteligente, só que eles viram que deu errado e voltaram atrás. O Brasil não voltou atrás. Supostamente tributa a empresa e aí não precisa de tributar o acionista, senão ele está sendo bitributado. Mas não é verdade. Esse modelo de bitributação, isso não é possível dizer, mas que os defensores da regra atual usam como argumento é que não deveria haver. Se eu já pago o imposto como pessoa jurídica, eu não deveria pagar o imposto como pessoa... Pelo contrário, física. Aí mesmo que você tem que pagar. Mas é assim no mundo inteiro. Sim. Assim no mundo inteiro. E mais do que isso, de novo, o mesmo argumento que você usou para o consumo, para estimular a economia, é melhor você taxar a renda do indivíduo do que você taxar a empresa. Claro. A empresa,
ela investe, ela aumenta a capacidade produtiva, ela contrata mais gente. Exato. Então, assim, o empresário, se você passar a taxar mais a renda do empresário quando ele retira como acionista, ele pode optar por não distribuir o lucro e reinvestir na empresa. E aí é fazer problema. a economia girar de uma maneira mais... Isso é benéfico, digamos assim, né? Uma coisa interessante de fazer. Aqui não, aqui a gente tem essa distorção. E é basicamente a isenção de lucros e dividendos que faz toda a diferença. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A gente tá falando de milhões, quando ele falou de 100 milhões, 500 milhões, né? A gente não tá falando da... Né, você vê, 30, o cara que tá ganhando 30 mil, pô, coitado, né? Ele tá pagando mais imposto do que o cara que tá ganhando 5 milhões, né? É essa ordem de grandeza, Paulo, que a gente não tem acesso, né? A Receita às vezes solta, né? Então, Quem pagou mais imposto, a Receita passou a divulgar. Relatórios. A Receita passou a divulgar. Por que a gente tinha de fonte de informação originalmente? A gente tinha as pesquisas amostrais, a PNAD, que é a principal pesquisa, né? E a PNAD vai à casa das pessoas e pergunta, entre outras coisas, quanto que você ganha. As pessoas que têm uma renda menor, elas em geral falam um número mais próximo do que corresponde à realidade. As pessoas que têm uma renda muito alta, muitas vezes sequer recebem o pesquisador, porque moram num lugar inacessível. Né? Um condomínio que você não... o condomínio não é. E quando recebe, não declara. Então, assim, você tem uma subnotificação das rendas altas via PNAD. E mesmo assim, a PNAD mostra mostra uma desigualdade muito grande, mas para uma faixa um nível de renda baixo, digamos assim. Mas é muito mal distribuído também entre os assalariados. Claro. Também entre os assalariados. Falei brincando. Não, mas Mas essa parcela da população quase intocada, a Receita Federal tem mais acesso às informações. E a Receita passou a divulgar. Então, eu tenho alguns números de cabeça, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. 1% da população que mais ganha no Brasil fica com 12% da renda nacional. Os 50% mais pobres ficam com 10%. Então, assim, o 1% ganha mais do que os 50% mais pobres. O 0,1% fica com, eu acho que 6%, alguma coisa assim. Então, desigualdade entre eles lá. Os 10% mais pobres ficam com 0,9% da renda. Então, assim, é uma desigualdade brutal. E essas pessoas lá do topo, que tiram uma parte importante da sua renda de lucros e dividendos, são as que não pagam, ou que pagam muito pouco imposto de renda. Esse projeto de lei procura chegar perto dessas pessoas. Se você quiser olhar para onde a gente deveria estar, para o modelo ideal, de maneira tímida. Se você olhar para o nosso ponto de partida, que é essa dificuldade de mexer na renda, na distribuição da renda no país, tem gente que está dizendo que é uma coisa muito ousada, e tem gente que está querendo enforcar alguém por causa dessa iniciativa. Mas, no limite, não é nenhuma revolução, não é nem... É fazer essas pessoas que estão pagando, na média, 4%, pagarem 10%. Enquanto pessoas que ganham menos ainda estão na casa dos 13%, dos 12%, mas vai ser uma mudança. E nós estamos falando, com os dados da Receita, de 150 mil, 140 mil pessoas. São os donos do mundo, né? E aí, Paulo, agora a gente entra na proposta, para a gente entender um pouco mais. A gente nem detalhou, no lado B do Rio, a gente detalhou na época que o Haddad lançou lá. Não lembro qual foi o programa. Enfim, a proposta está fácil de detalhar, está no Gov. Isso. Se vocês quiserem dar uma olhada, a gente não vai... fez também uma nota técnica. Maravilha. Está disponível. Vou colocar na descrição do episódio, tá? Nota técnica do Diese, que acompanha lá o Diese. Mas, enfim,
para a gente falar um pouco dessa proposta, ela faz parte de um grande pacote do governo federal, que inclusive tem ajustes fiscais de outras naturezas, né? Cortes em bolsas, cortes em salários, em pensões, tem outras regulamentações de outros recursos, né? Não é, a proposta não está sozinha, né? E isso é uma forma que o governo encontrou de também, na disputa política, dar uma mão e dar na outra, né? Dar de um lado, dar de um outro, né? Uma das medidas, por exemplo, como a gente falou na abertura, né? É a compensação. Como é que vai compensar as pessoas, essa faixa de isenção maior, que é tributando as pessoas que ganham mais de 50 mil. Na verdade, já são tributadas, eles vão ter uma alíquota mínima de 10%. Entre outras medidas que tem nesse pacote todo, que é um pacote que mexe tanto na questão fiscal quanto na questão monetária, né? São as duas formas que o governo encontrou de colocar tudo numa coisa só. E aí, como é que você vê, né? Acho que a gente tá bem claro a disputa política, né? A gente tá falando de gente com muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí, financiadores de campanha, lobistas, enfim, pessoas que... Os donos do capital mesmo, né? São pessoas que não querem, não fazem questão de perder nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a massa da classe trabalhadora que, de alguma forma, entende que aquilo para ela é positivo. E, enfim, você vai dizer aí, enfim, se é mesmo... Acho que você já deixou bastante claro também, mas a gente pode aprofundar a questão da proposta. Se é pouco, se é bom, se é suficiente para a correlação de forças atual, já é um avanço. Como é que você vê essa disputa política, né? E como é que você vê a proposta em si, assim, com a análise que você e seus pares do Diese, né? Como é que vocês veem essa proposta? Em que nível de avanço ela representa para o Brasil e como é que vai ser? Porque o Congresso já está negociando, já estão dizendo aqui que, né, tudo que o governo oferece, eles tentam tirar um pouco, tirar o peso. Como é que você está vendo isso? Bom, eu acho assim, se eu tivesse que fazer uma apreciação em uma frase, eu diria que a proposta é boa. A proposta é boa, é um avanço. Ela tem uma característica de promover a desconcentração da renda no país, que é algo praticamente imutável. Se a gente olhar historicamente, a distribuição da renda no Brasil, ela não é concentrada agora, ela foi sempre concentrada. Por isso que parece uma revolução, né? Porque parece parte da paisagem, né? É uma coisa que é difícil de mexer, é naturalizado, né? Uns com tanto, tem até o samba, né? Outros tantos com algum e a maioria sem nenhum. Então, isso não é de agora. Então, ela é positiva nesse ponto de vista. É positivo porque, de alguma maneira, chama atenção para isso. Sim, bota no debate, né? Como é que pode pessoas que ganham tão pouco pagar o imposto de renda na fonte e uma pessoa que ganha mais de R$1 bilhão não pagar ou pagar 2,5% de alíquota efetiva, pagar 1,7%, 1,8%? Isso é uma aberração. E é um sintoma, uma expressão do poder que essas pessoas têm junto às esferas de decisão, seja no Poder Executivo, seja no Congresso Nacional, ou principalmente no Congresso Nacional, porque é lá que a legislação é aprovada e veio sendo aprovada e modificada para pior. Então, houve essa redução do número de faixas, redução da alíquota máxima ao longo do tempo, isenção para cá, isenção para lá. Isso foi sendo feito, em geral, sem percepção por parte da população, né? Como você falou, muita gente não percebe. Né? Naturalidade. Se você me permitir, eu acho que é legal fazer um parênteses, que é o seguinte. Existe sempre uma disputa, a maneira como eu vejo, né, na sociedade, pela apropriação da renda. Você produz a renda, né, o produto social, e como é que ele se distribui? No espaço da produção, a relação é direta entre o capital e o trabalho, e aí é o salário que você tenta aumentar, e é o lucro que o lado de lá tenta aumentar. Mas, depois dessa etapa, você tem uma disputa no âmbito do Estado pelo gasto, onde é que vai gastar o dinheiro, mais aqui ou mais ali, é com o serviço da dívida, que vai beirar agora quase R$1 trilhão, ou é com o serviço, não, os juros da dívida, o serviço é mais, quase R$1 trilhão, ou é com o Ministério da Educação, ou é com o programa de vacina. Essa é a disputa pelo gasto. Pois é. Você tem também uma disputa pela tributação, quem é que paga a conta, e tem também uma disputa pela formação do preço.
porque você tem alguns produtos e serviços que são ofertados por setores de atividade em que há muita concentração, setores que poucas empresas mandam, oferta a maior parte do que é vendido ali naquele segmento de atividade, e chama de oligopólios, e que acabam definindo um nível de preço maior exatamente pelo poder de mercado que eles têm, em detrimento da capacidade de consumo, do poder de compra da população. Então, setor de fármacos, telefonia, área de energia elétrica, você tem várias áreas que você tem poucas empresas. Pensar a produção de equipamentos de imagem, automóveis, o preço do automóvel no Brasil muito acima do valor em outros países. Então você tem vários desses mercados que têm um preço também disputando a renda. Isso vai gerando para onde vai o dinheiro, né? E o poder de compra da população. Mas o tributo é uma parte importante. Em outros países, a tributação reduz a desigualdade da renda. Antes da tributação, a desigualdade é maior, e depois da tributação, a desigualdade às vezes reduz 6 pontos percentuais, 7 pontos percentuais. E aqui no Brasil, não. Então, essa é a disputa que a gente está fazendo. O que o governo enviou como proposta para o Congresso Nacional tem uma parte de baixo, digamos assim, que é difícil de ser questionada. Ninguém tem coragem de questionar, que é essa da isenção até R$5.000 e da redução de 5 a 7 mil. Então, quem ganha até 7 mil vai ter ou uma redução ou uma isenção do que paga o imposto de renda. Nós estamos falando aqui, pelas estimativas da Receita, de mais 10 milhões de pessoas. Não é que hoje pagam e vão deixar de pagar. Não é pouca coisa. É um número considerável se você pensar no conjunto dos contribuintes. Como o governo disse que a proposta é neutra do ponto de vista fiscal, a compensação desses quase 27 bilhões de reais a menos que vão ser arrecadados, deixar de ser arrecadados com a isenção para quem ganha até 5 mil e a redução até 7 mil, na proposta seria a partir da cobrança maior de quem ganha acima de 600 mil reais por ano, 50 mil reais por mês. Só que aqui uma outra coisa importante também. Quem ganha acima de 50 mil reais por mês, isso se não paga o mínimo que o governo quer cobrar. Porque tem gente que ganha esse valor como assalariado. E aí já paga. Não vai pagar. Não vai pagar nada mais do que já paga hoje. Ou ganha a maior parte como assalariado ou com alguma outra forma de inserção no mercado de trabalho, que já paga como autônomo, etc. Carnê-leão não vai pagar. Mas para quem não paga, a proposta é numa escadinha que começa em 0, com 50 mil mês, 600 mil ano, e vai crescendo e atinge 10% só quando é 1.200.000 reais. Então, quem ganha 1.200.000 reais tem que pagar, no mínimo, essa é a proposta, 10% de imposto de renda efetivo, no mínimo. Se já paga mais do que 10%, não vai pagar nada mais. Se paga 8%, vai pagar a diferença entre 8% e 10%. Tem gente que paga 1,5%, aí vai ter que pagar a diferença aí dos 8,5%. Quando a pessoa ganha 900 mil, se eu não me engano, na tabela, o impacto da alíquota efetiva, como é uma escadinha, vai ser de 6 e pouco por cento, no mínimo. Chama imposto de renda de pessoa física mínimo. Porque essas pessoas hoje não pagam nem o mínimo, que é o que paga um professor, um policial, um trabalhador numa empresa. Nós todos pagamos, eu pago, você paga, nós todos pagamos o imposto. E uma alíquota efetiva maior do que essa, e essas pessoas não pagam. Então a ideia é que esses 140 mil, mas na verdade tem uma parte menor que vai ser responsável pelo maior volume de imposto a ser arrecadado, pague um mínimo, e esse valor vai ser suficiente para compensar esses 10 milhões que vão deixar de pagar, para mostrar o nível de desigualdade na distribuição da carga tributária que existe hoje no país. Existe muita reação a isso. Esses 10%, como eu tinha dito, está muito aquém do que deveria ser, né? Se a tabela mantivesse a progressividade, teria que ser mais do que isso. Se a gente fala da alíquota máxima Isso. de 27%, é só ir buscar lá, né? Qual é a diferença? Mas, de qualquer forma, você vai dar uma boa corrigida na distorção que existe hoje. É um primeiro passo, é um passo importante. E está havendo muita reação, porque
esses segmentos da população que são minoritários em termos de populacionais, eles têm muito poder no Congresso Nacional. E estão se mexendo, estão fazendo seus lobbies lá para ver se altera não a isenção até 5 mil, mas a forma de compensação. Pois é. E a forma de compensação faz parte da proposta. Não é razoável você imaginar que essas pessoas vão continuar pagando quase nada de imposto e você vai buscar esse dinheiro de uma outra fonte. Pois é, não é só para repor. É uma questão de justiça, de ter um sistema tributário que respeite o princípio da Constituição da capacidade contributiva, que nos aproxime mais do que é feito em outros países, que certas pessoas adoram elogiar como modelo, mas na hora de olhar para a estrutura tributária não esquecem que lá é diferente daqui. Pois é, acho que a gente conseguiu, Paulo, dar um bom apanhado. A medida, acho que a gente, como eu falei, a gente já falou no lado B do Rio algumas vezes, acho que é uma medida que já está popularizada, as pessoas mais ou menos entenderam essa parte do imposto de renda, né? A gente tem que defender, se você me permite, porque a gente não pode assumir como dado, né, ou dar como certo que aprova nos termos em que está. Então tem uma briga aí. Existe uma movimentação da sociedade civil organizada, as frentes populares, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, tem um plebiscito, tem todo um esforço às centrais sindicais. Inclusive, isso era uma demanda das centrais sindicais de há muito tempo e agora, perto das eleições de 2022, elas entregaram uma carta ao presidente, né, uma agenda, e um dos itens era esse, aumentar a progressividade do sistema, reduzir o peso dos indiretos, várias dessas coisas que estão andando, e foi um compromisso de campanha do governo federal. Mas a gente, como você mencionou, a gente tem essa dificuldade no Congresso Nacional. Então, precisa de apoio da população. A população vai ser afetada por isso. A gente está falando de uma medida que... e aí até uma análise política que a gente sempre faz, né? O governo precisa de um grande feito, né? De um grande fato, né? Concreto. E essa é uma grande medida concreta, porque vai te afetar diretamente. Você vai lá ver lá 200, 300, 400 reais a mais ali no teu mês, né? E ainda tem essa disputa para onde vai esse dinheiro. Alguns valores chegam a quase 4.500, 4.600 reais por ano. É quase um salário. É um salário, é um 14º, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, E para é aquecer a economia, e é muito justo, né? Para aquecer a economia, para investimento, para poupança, para um monte. Olha, 4.500 reais você faz uma viagem, você compra, enfim, é muito dinheiro, considerando a injustiça mesmo, né? Que a gente já deixou aqui bastante escancarado, né? O Paulo deixou bastante escancarado. É um começo, né? Eu acho que é uma proposta que, de fato, tem um impacto direto na vida do trabalhador, que é o que esse governo deveria buscar mais, e acho que com essa medida está buscando. E acho que a gente conseguiu dar um apanhado aí do que é esse imposto de renda, por que é importante essa medida. A ideia é que a gente realmente fizesse essa análise técnica mesmo, conceitual, de por que essa medida importa. Eu acho que a gente conseguiu. Te agradeço muito, por ter o seu tempo, por ter aceitado a participação. Deixa seu recado final, se você tem aí seus inscritos, enfim, se você tem aí rede social do Diese. Brigadão. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse belo estúdio. Mas também da gente poder discutir esse assunto, que é um assunto muito importante. Muito importante. Como eu disse, é tímido, ao mesmo tempo é uma mudança que é até impressionante, porque é difícil você imaginar que isso acontecesse, e tudo indica vai acontecer, mas a gente tem que fazer força para que de fato aconteça, e aconteça preservando a ideia da justiça. Então, agradeço a oportunidade de discutir isso e convido as pessoas a entrarem na nossa página no Diese. Lá a gente tem, nas nossas redes sociais também, a gente tem alguns textos sobre esse assunto e vai continuar produzindo. A gente provavelmente vai fazer uma rodada de debate sobre esse assunto agora no segundo semestre. Isso ainda está sendo definido, mas provavelmente vai acontecer, e pela importância que tem, e espero que em janeiro de 2026 esteja valendo a nova regra, se ela for aprovada esse ano, como é a proposta, e as pessoas já vão começar a sentir no bolso a partir de janeiro. E um ponto acho que é importante que você falou também numa de suas respostas é sobre colocar isso em debate, né? A gente
vive numa sociedade que a neoliberalização avançou de uma maneira, né, absurda, né? A ponto do imposto ser tratado como um grande tabu, né? Claro que ninguém gosta de pagar imposto, até a gente nem gostar, a gente gosta de ir pra praia, de tomar uma cervejinha, de ver nosso time ganhar. Gostar é uma coisa, mas a esquerda, né, com as esquerdas, enfim, a gente no geral precisa chamar esse debate pra gente, mostrar o que a gente tá, por que se paga imposto. Eu acho que talvez o grande mérito aqui do programa tenha sido isso. E que dá para ser diferente, né? Se está pesado para o trabalhador, e mostramos que está tanto na renda quanto no consumo, dá para ser diferente, é possível ser feito de forma diferente. E a gente precisa defender isso. A gente precisa dizer que quem tem que pagar mais imposto é quem ganha mais. Tem gente que não está pagando imposto. Os números a gente vai colocar aí na descrição, os relatórios do Diese. Os números que a Receita Federal soltam são uma vergonha, né? E os números que o Paulo deu aqui, por exemplo, do 1% contra os 50% dos mais pobres, são uma vergonha, gente. A gente não pode naturalizar, a gente não pode achar que é assim mesmo, né? É claro que eles são poderosos, eles têm a mídia, eles têm os deputados, eles têm, enfim, o debate público, e a gente tem que fazer essa atenção e tirar deles o máximo que seja possível, porque, enfim, qualquer passo que a gente dê é um avanço. Então eu agradeço ao Paulo, ao pessoal do Diese, que tem sido um parceiro aí, e um parceiro, como sempre, do Normando Rodrigues Advogados, o pessoal do escritório, que é quem viabiliza aqui. Um abraço para o Normando. Um abraço para o Normando. É quem viabiliza esse estúdio lindo aqui, o Sauí, pra gente ter esses debates. A gente agradece muito ao Normando pela confiança, já há 1 ano e meio, se eu não me engano, de parceria, já há bastante tempo, acho que é 1 ano e meio. Então, esse é uma iniciativa do escritório, né, que a gente tem aqui, que o escritório também ajuda a gente a preparar o programa, a entender que temas usar, enfim, quem vai chamar. Então, mando um abraço pro pessoal do escritório. Obrigado a você que ficou aqui com a gente. A gente pede novamente que a gente tente perder de pouco do algoritmo, né? Então, por favor, deixem o like, compartilhem nas redes, compartilhem nos grupos. Acho que esse é um programa que é bom de compartilhar para as pessoas entenderem. Quer entender, tá falando do imposto e tá vendo que não tá entendendo? Manda o programa aqui, acho que o Paulo falou muito bem. Deixe seus comentários. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí também nos comentários que a gente passa para o Paulo. O Paulo responde, o pessoal lá do Diese também pode responder. A gente agradece muito você que ficou até aqui. E a gente se vê aí. Tem mais um programa nesse semestre. A gente, nas próximas semanas aí, tem o Lado B Revista 18. E a gente espera que a gente consiga também aí uma nova temporada. Um abraço e até a próxima.